Olá, queridos, tudo bom? Paz do Senhor. Eu estou fazendo esse vídeo como um diário do meu estudo pessoal da Bíblia e também se vocês quiserem uma ideia de como estudar, se você tem lido a Bíblia há bastante tempo, se você nunca leu a Bíblia, mas você está querendo ter ideias de como estudar, eu tenho feito isso há algum tempo, eu fazia num outro caderno. E aí eu decidi começar nesse aqui, onde eu coloco as minhas orações, meus pedidos de oração também. Tudo relacionado, né, com o estudo da palavra, eu faço nesse caderno. Então eu resolvi transferir para cá. E aí eu vou mostrar para vocês, tanto, como eu disse, para ter um histórico para mim, quanto para dar uma ideia para quem queira fazer o estudo de uma maneira diferente, tá bom? Então olha só como é que eu faço. Agora eu estou estudando Colossenses, o capítulo 3. Então, como é que eu faço? Primeiro eu leio, né? Deixa eu focar aqui. Eu leio a palavra e aí eu vou notando as ideias gerais, como eu fazia na minha época de faculdade. Na minha época de faculdade, com textos que eu tinha que estudar, eu fazia desse mesmo jeito. Para mim é muito efetivo, assim, eu acho muito bom. Eu guardo com muita facilidade quando eu anoto, né? Perdoe se tiver um fundinho de barulho, mas é como eu falo nos meus vídeos, aqui tudo é muito barulhento. Se eu for esperar silêncio, gente, eu nunca vou conseguir gravar vídeo nenhum, tá? Mas vamos lá, olha só, como é que eu faço? Eu coloco aqui o título, tá? Então, estou estudando Colossenses 3, né? A gente tem que efeitar ao máximo, mas eu não tenho a arte, tá? Eu não domino a arte, então vocês me perdoem. Mas, enfim, ó. Então, o que eu li aqui em Colossenses 3? Eu li assim, a ideia principal, no comecinho foi, para a gente pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, o que eu entendi? É lógico que toda vez que eu escrevo, eu tento ver o que a palavra está dizendo em relação a isso. Então, é lógico que aqui não está dizendo que a gente tem que viver o tempo inteiro pensando só no céu e nunca pensar nas coisas da terra e nunca se preocupar com as coisas da terra. Eu não entendo assim, pelo menos, né? Mas eu entendo que a maior parte do nosso tempo a gente tem que estar focando, sim, nas coisas de Deus, nas coisas do céu e não se preocupar tanto com as coisas da terra, né? Ter a mente sempre voltada, pensando em Deus. Aí depois ele vai continuar falando e aí ele fala sobre o que e sobre quem a ira de Deus cai. Então, como que a gente desagrada a Deus? Como que a gente ira a Deus? Então, assim, ó, aqui ele fala que a gente desagrada e ira a Deus. Deixa eu tentar pegar melhor aqui. Por quê? A gente não faz morrer a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza. E é interessante que ele considera a avareza como idolatria. Né? E idolatria é uma coisa que Deus abomina muito, né? A gente muitas vezes acha que a idolatria é só idolatrar outros deuses, né? Mas não, ó, o dinheiro, o amor ao dinheiro, a avareza também é uma forma de idolatria, né? Então, se a gente não quiser que a ira de Deus caia sobre nós, nós temos que nos esforçar para retirar essas coisas da nossa vida, né? Imoralidade sexual, impureza, as paixões, os maus desejos e a idolatria. Aí ele também manda abandonar, tá? Tudo isso eu faço que nem eu expliquei nessa questão de resumo. Vai lendo e vai tentando fazer por tópicos as ideias principais do texto. Se vocês quiserem, qualquer coisa um dia eu gravo como eu faço de fato, pegando a Bíblia e fazendo de pouquinho. Mas enfim, então o que ele pede? Ele pede para a gente abandonar a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena e a mentira. Então, gente, não é fácil, né? Não é uma tarefinha fácil, mas a gente tem que focar, né? Tem que se esforçar. Pra mim, deixa eu ver o que é mais difícil daqui. Pra mim é a ira. Quando eu fico irada, assim, eu tenho que segurar minha língua, morder minha língua pra não falar bobagem. Com o resto, linguagem obscena, maldade, eu não acredito que eu tenha tanta dificuldade. Mas a ira é a principal pra mim. Não que eu seja uma pessoa mega irada, tá, gente? Mas, enfim. Depois, ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, que é não tratar as pessoas de forma diferente.
né? Então ele vai falar isso mesmo, pra gente, né, não ter... Ele não usa a palavra favoritismo, mas tem uma outra parte na Bíblia que fala que a gente não deve tratar as pessoas com favoritismo. Isso é uma coisa que eu tento cuidar bastante na minha vida, porque muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, a gente que frequenta a igreja, a gente tem esse costume de fazer um grupo de amigos, né? E não tem nada de errado nisso, mas muitas vezes a gente não atenta, né? Que tem um irmão novo ali, que tem uma pessoa que está mais sozinha, que está mais quieta, e a gente trata de forma diferente, não dá a mesma atenção, não dá o mesmo carinho. Então, essa é uma coisa que eu tento me vigiar bastante na minha vida, tanto dentro da igreja, né, quanto fora da igreja. E se a gente for olhar de uma maneira mais ampla, né, eu não estou querendo me vangloriar aqui, mas eu acho que eu não tenho muito essa questão de profissão, de achar que uma profissão é melhor que a outra. Eu não sei, eu não acho que eu tenho tanto esse problema. Mas a gente também tem que vigiar, né? Em questão de profissão, em questão da maneira que a pessoa como a pessoa se veste, né? Para a gente tentar não julgar e tratar todas as pessoas com amor, né? Independente de como ela age, né? Sem muito julgamento. Depois, ele fala do que a gente deve se revestir. Então, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então, olha só, que tarefa grande que a gente tem aqui, né? Que a gente na nossa vida tem que cuidar também, né? Depois ele fala para perdoar, né? Que muitas vezes é difícil essa, né? Quando as pessoas nos ferem, nos magoam, mas a gente tem que manter isso em mente, né? Que a gente deve perdoar as pessoas, e por mais difícil que seja, é uma ordenança muito forte do Senhor, o perdão, né? Outra coisa que muitas vezes a gente esquece, ser agradecido, né? Ele fala, sejam agradecidos. Muitas vezes a gente passa a vida focando só naquilo que nos falta, né? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu ainda não comprei minha casa, ainda não comprei meu carro, ou, sei lá, eu não tenho um emprego que eu sonho e tudo mais, mas a gente esquece de que o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, né? Então, ser agradecido, isso é uma coisa que o Senhor tem trabalhado muito na minha vida nesse último ano, né? Quando a gente não é agradecido pelo amor, vamos pôr assim, né? Muitas vezes o Senhor ensina com um pouco de luta, né? Porque tendo a luta, muitas vezes a gente para pensar, puxa vida, né? Quando o Senhor nos devolve aquilo que a gente, né, ficou sem um tempo, a gente consegue enxergar com outros olhos, né? Falar, graças a Deus que eu tenho, né? Então, essa é uma coisa que eu tenho trabalhado muito na minha vida, ser agradecida. Depois ele fala para que a gente se aconselhe uns aos outros. Então, isso é uma coisa que eu tento buscar bastante também. Sempre quando eu tenho um problema, uma dificuldade, para ser honesta, assim, eu não sou muito de pedir o conselho para as pessoas. Eu tento mesmo orar e tomar uma decisão, eu e o Senhor. Mas de vez em quando a gente precisa, né? Pedir um conselho, pedir uma opinião. E aí eu tento sempre buscar irmãos, né? Pessoas que eu entendo como sábios, como irmãos na fé, para me aconselhar. Mas a Bíblia nos pede isso, para que um irmão aconselhe o outro, né? E eu peço a Deus sabedoria também, para quando alguém vem pedir para mim um conselho, eu poder aconselhar com sabedoria. Depois ele pede para que louvem a Deus, né? Então, isso é uma coisa que eu quero aprofundar mais também, tanto no louvor da minha vida, quanto sobre o que realmente é louvar a Deus. Eu vou ver se eu faço um estudo sobre o louvor a Deus, né? E isso aqui é uma coisa bem interessante, que Deus já falou muito na minha vida e que eu tenho melhorado, mas que eu ainda preciso melhorar muito. Que é tudo aquilo que eu fizer, eu fazer de coração e como que para o Senhor, né? Quando a gente vai fazer desde as atividades mais, né, insignificantes, vamos pôr assim, menorzinhas, perdão, gente, menorzinhas, quanto aquilo de mais importante no nosso serviço, no nosso trabalho, a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo para o Senhor,
né? Não para um cliente, não para o nosso patrão, porque se todo cristão agir dessa forma, imagina que transformação no mundo, né? Essa é uma palavra bem que tem falado muito ao meu coração, né? E com isso aqui, ó, eu terminei o capítulo 3. Então eu faço dessa forma, eu dou uma resumida, né? Coloco em tópicos, como eu fazia na época da faculdade, e eu acho que é uma maneira bem interessante da gente voltar e olhar de uma maneira rápida, né, aquilo que a palavra de Deus pede. É lógico que isso não substitui, para mim, a leitura da palavra, mas é uma ajuda, né? O que a palavra está pedindo? Que eu me vista de compaixão, de bondade, de humildade, que eu perdoe, que eu seja agradecida, que eu me aconselhe as pessoas e seja aconselhada, que eu louve a Deus. Então, eu acho que, assim, frases menores, mas resumidas, a gente consegue gravar, né, na cabeça de uma maneira mais prática, tá bom? Eu já vou fazer aqui o que eu aprendi também no capítulo 4 de Colossenses, mas eu espero que tenha ajudado. Como que vocês fazem o estudo de vocês, o devocional de vocês? Vocês fazem assim? Fazem de maneira diferente? Me deem dicas, por favor, que eu quero aprender mais e crescer mais, tá bom? Obrigado, um grande beijo e Deus abençoe.